Todo homem já sentiu aquela mistura amarga de frustração e dúvida, a sensação de que falta algo, a procrastinação que sabota, a falta de propósito que drena a energia, a insegurança que aparece justo quando você mais precisa de firmeza. E claro, a dor silenciosa de ver uma mulher perder o interesse, aquele olhar que antes brilhava e agora escapa para o lado, procurando algo que você ainda não se tornou. Se isso dói, é porque você ainda não percebeu a força que existe quando um homem se reconstrói por dentro. Os filósofos estoicos já diziam: o homem que domina a si mesmo domina qualquer situação. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto na arte de atrair uma mulher. Não se trata de frases prontas ou joguinhos, trata-se de presença, caráter, segurança e de carregar uma energia que faz ela sentir, sem você precisar provar nada. Pense nos filmes de superação. O herói só conquista quando descobre quem ele realmente é. A sedução funciona da mesma forma. Você não conquista com esforço externo, mas com consistência interna. Talvez você já tenha vivido aquele momento cruel em que ela começa a responder menos, a conversa esfria, a conexão se perde e você fica pensando onde errou. E a verdade é dura, mas libertadora. Mulheres não se apaixonam por promessas, e sim pelas emoções que você desperta e pela segurança que você transmite. 2 pilares simples, mas raros. 2 pilares que fazem um homem comum se tornar inesquecível. Não é sorte, não é genética, é postura e propósito. Este vídeo é para você que está cansado de ser o cara que tenta, mas não encanta. O cara que se esforça, mas não lidera. O cara que sente que tem mais potencial, mas ainda não conseguiu liberar. Aqui eu vou te mostrar os erros que te prendem, os comportamentos que te sabotam e, principalmente, como construir uma presença masculina tão sólida que a mulher certa vai sentir isso antes mesmo de perceber. Porque quando um homem se alinha com seu próprio caminho, tudo ao redor começa a se alinhar também. Prepare-se. Nada do que você vai ouvir aqui é superficial, é transformador. Vamos direto ao ponto. Como um mentor que não passa a mão na sua cabeça, mas que te mostra o caminho com clareza, disciplina e verdade. Você vai entender por que as mulheres se apaixonam por você por apenas 2 razões. E por que ignorar isso te coloca automaticamente em rejeição, na friend zone ou no esquecimento. Antes de começar, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações e compartilhando este vídeo com alguém que precisa despertar a própria força. E deixa aqui nos comentários uma dessas frases para mostrar que você está comprometido com sua evolução. Confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Está de acordo com essa introdução? Quer algum ajuste antes de avançarmos? A atração feminina começa muito antes de qualquer palavra que você diga. Ela nasce no campo invisível da emoção, na forma como ela se sente quando está ao seu lado. Mulheres não se conectam com lógica, teorias ou discursos decorados. Elas se conectam com a sensação de segurança, com a calma que um homem centrado transmite e com o brilho silencioso de alguém que carrega propósito. Um homem que vive alinhado consigo mesmo cria uma atmosfera que fala mais alto do que qualquer frase ensaiada. Quando uma mulher se sente especial na sua presença, não é porque você a elogia demais, mas porque sua energia mostra que você não está tentando provar nada. Você só é. Essa neutralidade poderosa lembra os protagonistas estoicos dos filmes épicos, firmes, presentes, atentos ao momento. Consistência emocional é uma forma de carisma, e cada gesto seu, desde o jeito que anda até o modo como olha, envia sinais sobre quem você é por dentro. O problema é que muitos homens tentam conquistar exagerando, acelerando ou forçando conexão. Só que isso cria emoção negativa, ansiedade, desconfiança, sensação de pressão. É assim que nasce a rejeição, o afastamento e, claro, o risco da friend zone.
Uma mulher só relaxa quando percebe que está diante de alguém seguro de si. Um homem que não depende dela para se validar e que não perde o controle das próprias emoções diante de um sorriso bonito. A força masculina se manifesta na capacidade de manter presença sem invadir, conduzir sem impressionar, criar interesse sem mendigar atenção. Essa postura gera uma experiência emocional única para a mulher, algo entre calma e curiosidade. Ela sente paz, mas também sente mistério, sente segurança, mas também sente desafio. E essa combinação é rara. É por isso que tantos homens perdem espaço para aqueles que simplesmente sabem controlar a própria energia. Quando você entende que ela não se apaixona por quem você diz ser, mas pelo que você a faz sentir, o jogo muda completamente. Um olhar firme, uma fala pausada, um humor leve no momento certo, tudo isso constrói a base emocional da atração. Não é manipulação, é caráter em ação, é maturidade emocional expressa no cotidiano. Você vira o tipo de homem que não precisa competir, porque sua presença já carrega valor. E à medida que essa experiência emocional se fortalece, a mulher começa a perceber que estar ao seu lado é diferente de estar com qualquer outro. Ela sente que você tem direção, que vive com propósito, que sua energia é estável e previsível de um jeito que acalma. E quando um homem desperta paz e emoção ao mesmo tempo, ele se torna memorável. E isso cria o gancho perfeito para entendermos o segundo pilar da atração feminina: a consistência e a confiança. A maioria dos homens perde a mulher exatamente aqui, na inconsistência. Ele fala uma coisa e faz outra, demonstra interesse e depois some. Promete mudança, mas continua repetindo os mesmos padrões. A mulher percebe rapidamente quando um homem não tem consistência emocional, porque isso gera instabilidade. E instabilidade mata a sensação de segurança, que é o combustível da atração feminina. Quando ela sente que não pode prever suas atitudes, ela se afasta. A confiança não nasce de palavras bonitas, mas da repetição silenciosa de comportamentos sólidos. Assim como um guerreiro estoico treina todos os dias, mesmo quando ninguém vê, um homem que inspira respeito segue uma linha clara entre o que diz e o que faz. Essa previsibilidade emocional cria uma atmosfera de estabilidade que a mulher sente sem esforço. O homem consistente passa a impressão de que sabe para onde está indo, porque vive conectado ao próprio propósito. O contrário disso acontece quando o homem tenta impressionar com atitudes grandiosas no começo, mas não mantém nada com o tempo. É aquele cara que parece incrível nos primeiros dias, mas depois se revela ansioso, carente ou reativo demais. Isso gera uma emoção negativa na mulher, como se ela estivesse pisando em terreno instável. E quando ela percebe essa oscilação constante, a mente dela automaticamente compara com outros homens mais confiantes e seguros. Consistência é um reflexo direto do caráter. Não adianta ser gentil um dia e explosivo no outro. Não adianta ser atencioso na conquista e negligente no relacionamento. A mulher observa tudo, mesmo quando finge não perceber. E quando ela identifica falta de autocontrole, jogos mentais ou mudanças bruscas de comportamento, o encanto desaparece. Nada afasta mais rápido do que a sensação de estar lidando com um homem emocionalmente improvisado. A confiança verdadeira é construída através de pequenas atitudes diárias. Manter a palavra, responder sem desespero, agir com calma em momentos de tensão, não mudar sua postura para agradar. Essa estabilidade emocional cria um senso profundo de paz na mulher. Ela passa a sentir que está diante de alguém que não se desmonta na primeira dificuldade. E quando um homem se mantém firme mesmo sob pressão, ele se destaca naturalmente dos demais. E é justamente essa energia estável que prepara o terreno para algo ainda mais poderoso, o impacto do caráter.
Porque no fim das contas, consistência e confiança não são apenas comportamentos, são expressões daquilo que você realmente é quando ninguém está olhando. E é isso que nos leva ao próximo tópico, onde a verdadeira base da paixão feminina começa a se revelar. O caráter é o elemento que separa homens desejáveis de homens esquecíveis. Ele não aparece na conversa bonita, nem no charme superficial. Aparece nas ações silenciosas, nos detalhes que a mulher percebe mesmo quando você não nota. É no seu comportamento cotidiano que ela identifica se está diante de alguém confiável ou apenas de mais um. O caráter é a bússola que guia a sua postura, a sua consistência e a sua capacidade de transmitir segurança. Quando uma mulher observa como você trata as pessoas ao redor, o garçom, o motorista, a própria família, ela está analisando sua essência. Não importa o discurso, importa a autenticidade por trás dele. E quando ela vê que suas atitudes refletem respeito, firmeza e maturidade, nasce uma emoção profunda, admiração. A paixão feminina se acende quando admiração e desejo caminham juntos, e a admiração não se compra, se constrói. O problema é que muitos homens tentam impressionar com atitudes pontuais, mas falham nos bastidores. Querem parecer confiantes na frente dela, mas perdem o controle com pequenas frustrações. Querem demonstrar propósito, mas vivem adiando decisões importantes. Essa diferença entre quem o homem tenta ser e quem ele realmente é, gera um ruído que a mulher sente imediatamente. Ela percebe incongruência, falta de verdade, e a consequência é o afastamento. O homem de caráter firme é aquele que age bem mesmo quando ninguém está olhando. É aquele que mantém a palavra, cuida do que é seu, não busca validação externa e sabe se posicionar com calma. Essa postura causa impacto emocional, porque ela cria um ambiente de previsibilidade e respeito. A mulher sente que está lidando com alguém que se responsabiliza pela própria vida, e essa sensação é extremamente atraente porque transmite segurança genuína. Caráter também é sobre limites. É saber dizer não quando necessário, é não aceitar desrespeito, é manter postura sem medo de perder alguém. A mulher percebe quando um homem tem essa estrutura interna. Ele não precisa fazer ameaças, não precisa fazer cena. Basta existir do jeito certo que o respeito acontece naturalmente. Essa firmeza lembra os ensinamentos estoicos. Domínio próprio acima de tudo. É isso que diferencia um homem comum de um homem de verdade. E quando esse caráter se reflete na forma como você vive, algo mais profundo começa a acontecer. Sua presença se torna estável, atraente e inspiradora. E isso prepara o terreno para o próximo elemento. Aquele que faz a mulher perceber que você não é apenas um bom homem, mas um homem em ascensão. Agora entramos no poder do propósito, do autocuidado e da postura, fatores que moldam a imagem masculina de forma definitiva. Um homem sem propósito é como um barco sem leme. Ele até se movimenta, mas não chega a lugar nenhum. E a mulher sente isso de longe. Não existe nada que comunique mais segurança do que um homem que sabe para onde está indo. O propósito não precisa ser grandioso ou cinematográfico. Ele precisa ser claro. Quando você vive alinhado com uma direção, sua energia muda, sua presença muda e até seu silêncio ganha força. O autocuidado é outra forma de mostrar à mulher e ao mundo que você se respeita. Um homem que cuida do corpo, da mente e das finanças transmite disciplina e maturidade. Isso gera emoção positiva, aquela sensação de que ela está perto de alguém estável, alguém que se leva a sério. Mesmo pequenas práticas como treinar, se vestir bem, organizar a rotina ou controlar impulsos, fortalecem sua imagem de alguém consistente. Sua postura também fala por você antes que qualquer palavra seja dita. Um homem curvado, apressado e ansioso comunica insegurança. Já um homem que caminha com calma, ombros alinhados e olhar firme, transmite valor. E não é sobre arrogância, é sobre presença.
Uma postura sólida cria um campo emocional onde a mulher sente paz e, ao mesmo tempo, curiosidade. Ela sente que ali existe estrutura, e estrutura é atraente. Muitos homens não percebem que a forma como vivem é responsável pelo que atraem. Querem uma mulher de alto valor, mas vivem com hábitos de baixo nível. Querem alguém madura, mas têm comportamentos imaturos. Querem respeito, mas não respeitam seus próprios limites. Essa incoerência gera afastamento inevitável. E quando a mulher percebe que você não honrou o seu próprio propósito, ela automaticamente te compara com homens que o fazem. O homem de propósito não mendiga atenção, não força conexão, não se perde por alguém. Ele segue o caminho dele e permite que as pessoas se aproximem pela energia natural de quem está evoluindo. Esse tipo de presença cria impacto emocional profundo, porque mostra para a mulher que você tem direção na vida e que qualquer relação com você será estável, inspiradora e cheia de crescimento. Isso é extremamente atraente. E quando propósito, autocuidado e postura se encontram, a sua presença ganha profundidade. Você deixa de ser apenas um homem interessante e se torna um homem inevitável. E isso nos leva ao próximo ponto. Entender que a atração verdadeira não nasce de manipulação, mas de desenvolvimento pessoal e consistência interna. É aí que tudo se conecta. A maior ilusão que muitos homens carregam é acreditar que a mulher certa vai aparecer e resolver a vida deles. Mas a atração não funciona assim. A mulher certa surge quando você se torna o homem certo. O desenvolvimento pessoal não é uma estratégia para conquistar alguém. É a base da sua própria liberdade. Quando você cresce por dentro, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sua energia muda. Sua presença fica mais forte e a mulher sente isso antes mesmo de entender o porquê. Não existe atalho que substitua a verdadeira evolução interna. Livros, treinos, disciplina, terapia, autoconhecimento, tudo isso constrói um homem mais inteiro e mais consciente. O caminho estoico sempre foi sobre isso: dominar a si mesmo, antes de tentar dominar qualquer situação. Quando você se torna alguém que controla impulsos, direciona emoções e vive com propósito, você naturalmente transmite segurança. E essa segurança é irresistível para a mulher. O problema é que muitos homens tentam manipular comportamentos, brincam com joguinhos emocionais ou tentam copiar frases prontas de sedução. Só que mulheres não se conectam com a máscara, elas se conectam com a essência. A manipulação pode até gerar curiosidade por alguns dias, mas nunca gera paixão verdadeira. O que realmente mexe com uma mulher é perceber que ela está diante de um homem que evolui, que enfrenta suas falhas, que constrói caráter e consistência. Evolução gera presença. Um homem que cuida de si, que honra compromissos, que trabalha sua mente e suas emoções, passa uma sensação de estabilidade que raramente se encontra. Ele não é perfeito, mas é responsável. Não tem todas as respostas, mas está disposto a aprender. Não tenta ser superior, mas tenta ser melhor do que ontem. Esse tipo de homem cria uma emoção poderosa nas mulheres. Respeito misturado com desejo. E é aqui que a atração se torna natural. Não forçada, não ansiosa, não desesperada. Natural. Quando você cresce internamente, sua energia fala por você. Seus limites ficam claros, sua postura melhora, sua comunicação flui com firmeza e calma, e tudo isso transforma a forma como a mulher te vê. Não porque você a convenceu de algo, mas porque você se transformou em algo. A paixão feminina nasce quando ela percebe progresso, quando ela sente que você é um homem em ascensão. E esse desenvolvimento constante prepara o terreno para qualquer relação duradoura, porque cria uma base emocional sólida. Um homem em evolução contínua nunca perde seu valor, nunca perde seu brilho e nunca depende de alguém para se sentir completo. Ele é completo em si mesmo e exatamente por isso se torna magnético.
E assim, com todos esses pilares estabelecidos, podemos seguir para a conclusão, onde vamos unir todos esses princípios de forma inspiradora. No fim de tudo, a grande pergunta que você precisa se fazer é simples: quem eu me torno quando ninguém está olhando? Porque é nesse silêncio, longe de aplausos e validações, que o verdadeiro homem é forjado. A atração feminina não é um truque, não é sorte e muito menos manipulação. É consequência direta do seu caráter, da sua consistência e da forma como você conduz sua vida com propósito e segurança. Observe sua própria trajetória. Quantas vezes você abriu mão de si mesmo para tentar agradar alguém? Quantas vezes colocou suas emoções no banco de trás para viver em função de uma mulher? Quantas vezes esqueceu da sua força, da sua disciplina, da sua missão? As respostas podem doer, mas são elas que libertam. Só cresce quem encara a própria verdade, sem fugir dela. E só conquista quem domina suas emoções antes de tentar dominar qualquer situação externa. A real transformação acontece quando você decide ser o protagonista da própria vida. Quando você se compromete a evoluir, a agir com firmeza, a cuidar de si, a manter sua presença estável e a não abandonar seus valores por ninguém. A mulher que vale a pena vai reconhecer isso. Ela vai sentir sua energia antes de ouvir suas palavras. E quando a energia é forte, madura e alinhada, a atração acontece naturalmente, quase inevitavelmente. Então eu te deixo com perguntas que apenas homens de verdade têm coragem de responder. Você lidera sua vida ou espera que alguém faça isso por você? Você transmite segurança ou instabilidade? Você vive com propósito ou apenas reage ao mundo? Você é consistente ou é um improviso ambulante? Você tem caráter ou só aparência? Se essas reflexões mexeram com você, é porque existe grandeza aí dentro, esperando por disciplina, foco e transformação. E se você quer continuar essa jornada comigo, não esquece, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o like. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução e quer continuar se tornando o homem que nasceu para ser.